de verdade. Vamos lá. A gente não fala que o enquadramento de realidade é uma coisa importante? Vocês acabaram de ouvir. Então tem duas coisas aqui no discurso do William que são críticas. A primeira é o olhar que nós temos sobre a realidade. Só que a gente também tem que considerar, gente, que a nossa vida na organização não é fácil. A empresa tem uma determinada ideologia. Então, se a gente imaginar que a gente é contratado por uma empresa para criar uma certa conexão entre a necessidade da empresa e o interesse do funcionário, de certa forma, eu também posso pensar que eu estou servindo a uma determinada ideologia. A gente não entra na empresa para falar mal dela, certo? Se eu entro para reforçar um discurso dominante, de certa forma, é uma ideologia. Então, a pergunta junta esses dois parâmetros. Qual é o papel da comunicação no enquadramento de realidade se nós pensarmos que estamos na empresa, sim, para servir a uma dada ideologia? Quais são os caminhos? Perguntamos aos universitários, né? Vocês acham que é possível conciliar essas coisas? Claro. Porque o papel, eu acho, o primeiro papel é evidente. Se você é um profissional dentro da organização, ele espera que você cumpra o papel, isto é, de realizar a comunicação interna, fortalecendo a mensagem e o propósito da organização. Tudo bem. Nada de imoral a ético nisso. Perfeito. Agora, é possível fazer mais que isso? Quando a gente tem esses métodos, essas abordagens, eles permitem fazer isso e mais que isso. Então, uma abordagem apreciativa, por exemplo, ela não vai contra os desígnios da organização. Pelo contrário, ela quer trabalhar no propósito de construção dos resultados, do perfil de negócios, de fortalecimento de produtos, tudo dentro do que a organização e a liderança espera. Mas mais que isso, ela valoriza a forma como as pessoas entram no processo. Quer dizer, se você quer escutar as pessoas, elas trazem suas histórias, é possível que no processo de construção daquilo que a organização valoriza, as pessoas também se realizem nesse processo, porque as experiências individuais são importantes nesse caso. Uma coisa é alguém dizer para você, faça, cumpra, e outra coisa é, a partir de um debate, que você ouviu histórias de colegas seus, chega à conclusão de que existe uma solução interessante. Isso acontece. É comum nas organizações? Não. É difícil? É trabalhoso. Porque você tem que trabalhar desde a liderança até todos os funcionários, as pessoas que estão na organização. Por incrível que pareça, às vezes as resistências não moram só em quem toma a decisão. Tem muito medo atrás disso, né? E se eu falar que eu penso, e se a minha experiência, que não era bem aquela experiência que a organização achava que eu devia ter, ou o procedimento que eu fiz não era bem aquele correto, será que eu posso revelar? Será que eu não vou ser perseguido dentro da organização? Será que eu não vou ser punido? Os medos moram em todos os lugares. Então, minha resposta curta para a pergunta longa dela, eu acho que é o seguinte. Sim, é possível responder aos propósitos da organização e a comunicação responder esse papel, mas é possível, a maneira como você faz isso, é possível realizar mais que simplesmente esse propósito que a organização tem no primeiro momento. Uma coisa é uma resposta em curto prazo que a organização precisa, como processo de comunicação, planejamento de comunicação, e de longo prazo, que é a construção do indivíduo, das pessoas dentro da organização. Isso vai ajudar a dar reputação, identidade, vai estabelecer um elo, uma ligação mais consistente entre as pessoas. O que liga as pessoas é quando você liga duas coisas, o cognitivo e o emocional. Antigamente, a gente achava que a boa decisão era aquela decisão que eu separo razão da emoção. Hoje se sabe que a melhor decisão sempre é tomada quando você combina essas duas coisas. Ela tem mais significado. E quando você envolve as pessoas no processo que elas combinam essas duas coisas, elas se sentem por inteiro no processo. E quando a gente fala de motivação nas organizações, o que a gente está falando? É exatamente disso. A pessoa de RH não tem nenhuma varinha mágica, varinha de condão para fazer com que as pessoas sejam motivadas. Ninguém motiva ninguém. Você tem que achar razões dentro de si para que você despende energia própria. Então, sim, é possível o papel da comunicação, e sim, é possível buscar algumas alternativas em que você tenha o papel da comunicação fortalecendo essa dimensão humana dentro da organização. Gente, isso tem tudo a ver com o que a gente fala sobre o papel e a colocação, e como é que a gente posiciona a comunicação nas empresas. Ou eu estou lá, numa realidade enquadrada, portanto eu simplesmente opero sobre aquilo que me dizem para operar, ou eu penso em enquadramento, portanto tenho uma comunicação mais estratégica. E aí posso atuar na organização de forma a contribuir com o acesso que o funcionário tem à comunicação, à informação, à humanização dessa relação e, por consequência, a uma qualidade maior de engajamento e de sentido.
Agora vamos pensar sobre um outro aspecto que a gente também vem falando, que a gente começou a falar lá quando a gente falou sobre cultura organizacional. Se a gente imaginar que o primeiro modelo simples que vocês conhecem lá, de um lado emissor, do outro lado receptor, e o ruído no meio, a mensagem no meio, etc e tal, é uma ciência bastante recente, né? Esse modelo é de 1953. Se a gente for pensar que isso surgiu há menos de 60 anos, que aí 10 anos depois nascem as teorias da recepção, que começam a falar, quando a gente falava nesse primeiro momento, né, do emissor e do receptor, a gente falava que o emissor controlava todo o processo. Então, ó, se alguma coisa deu errado, se saiu bobagem no meio do caminho, a culpa é do emissor. Você tem mais responsabilidade no processo. 10 anos se passaram para que a gente falasse, opa, pera lá. Aí as teorias de recepção falaram, olhe para o receptor, porque é lá que a coisa acontece. Gente, mas quase 30 anos se passaram dentro dessa reapropriação do que é o diálogo, que vocês acabaram de ver com o William, que é um negócio quase ancestral, da gente começar a falar, opa, pera lá, não é uma questão nem do emissor, nem do receptor. É algo que acontece na relação. Né? Ou seja, é só na conversa e na interação que as duas partes conseguem criar e conseguem transitar e ressignificar. Ok? Então, algumas outras perguntas que saem a partir desse comentário. E aí, eu vou fazer para o William uma pergunta bastante provocativa sobre a origem primeira do diálogo. Se a gente tivesse que fatiar a dimensão do diálogo, a primeira que você trouxe é que é um olhar para dentro, de quem eu sou. Portanto, se eu pensar nesse primeiro momento, e que é o diálogo comigo mesma, porque é a forma como eu me expresso na organização, cabe aí um trabalho de comunicação ou não? Boa pergunta. O que vocês acham? Fácil para vocês, né? Porque só eu faço perguntas. Ó, eu vou jogar longe esse dito cujo aqui para ver onde cai para fazer uma votação, ó, vamos funcionar a democracia. Quem acha que a organização pode fazer alguma coisa nisso? Nesse diálogo interno? É um diálogo primeiro, né? Quer dizer, eu primeiro me coloco, acho o meu centro, como é que eu vejo o mundo, para depois me comunicar. Uma minoria que se arrisca. Agora, quem acha que não dá? Seguramente não dá. Eu vou dar uma terceira possibilidade, tá? Agora, em próximo capítulo. Ninguém falou não. Curiosamente. Então, a maioria esmagadora está em cima do muro, né? Quer dizer, talvez, quem sabe, um dia, né? Talvez ele possa ser. Eu acho que isso está dentro bem no ambiente da complexidade. Se você percebe que é transdisciplinar essa questão, quer dizer, está para além da comunicação. Ela pode ter nascido aí, né? Mas o quanto envolve de psicologia, de antropologia, de sociologia isso, né? Quer dizer, o que é essa comunicação interna? Quer dizer, como é que você estimula isso? Como é que você faz com que as pessoas tenham uma reflexão voltada para si mesmo? Quantos de nós paramos no dia a dia e a gente pensa, o que eu estou fazendo mesmo? Você já, de vez em quando, parou? Seja no trânsito, na empresa, né? Faz sentido isso para mim? Essas são as perguntas. Então, o diálogo interno, ele é uma coisa arrojada. O diálogo interno vai te dizer coisas que só você diz para si mesmo. E coloca dúvidas que você talvez não tenha resposta. Aliás, em geral, não tem. É possível a comunicação criar espaços, ambientes, condições? Eu, particularmente, acho que sim. Porque quando você inaugura o processo de diálogo, se você lembrar que passar através de alguém que transforma, não significa que eu serei o monitor desse diálogo interno. Mas eu posso criar condições em que essas coisas aconteçam. E cada um sabe como lidar com esse diálogo próprio. Eu já vi situações e facilitei grupos de discussão, porque eu percebi muitas fichas caírem. Era um grupo de médicos, a gente fazia uma dinâmica, e que essa dinâmica ela criava uma situação que as pessoas sempre pensavam de forma negativa. Eles relacionavam, por exemplo, como ter certeza absoluta que você teria uma relação péssima com o seu paciente. E eles alegres lá no flipchart colocando uma série de ideias, né, todas negativas. Né? Não respeitar o paciente, não olhar nos olhos, uma série de coisas. Né? Depois, ao final, você pede para as pessoas dizerem que era mais frequente, que já tinha visto. E, finalmente, a gente pergunta para cada um deles, isso daí que você fala que é mais frequente, você chega a fazer alguma dessas? Os caras ficam, gelam, né? Porque ele se dá conta que aquilo que ele afirmou, que assegura que não estabelece uma boa relação com o paciente, ele faz. Não olhe nos olhos. Quando eu tenho um paciente, eu olho no papel. Seu nome, você está bem? E aí, o que aconteceu?
ele faz isso. Com grande certeza de que isso certamente mela a relação dele com o paciente. Então, a primeira providência, para de fazer isso. Não precisa fazer nada. Deixa de fazer isso. Você percebe? O que é isso? Eu criei uma condição. O diálogo interno acontece depois. Quer dizer, o diálogo interno não precisa começar para o diálogo de fora acontecer. Você pode criar um estímulo externo, isso tem repercussões internas. Mas cada um pilota o seu diálogo interno. Então, a resposta curta para você, eu me filio àqueles que acho que sim, mas eu não tenho controle e nem desejo ter sobre isso. Você cria condições em que as pessoas, através de um propósito de diálogo, ele possa ter essa reflexão. Isso vale para cada um de nós na organização. Se em dado momento você se defronta com uma discussão sobre, afinal de contas, o que a gente faz aqui de comunicação na empresa? A gente só reproduz o que o chefe manda? Será que eu contribuo de alguma forma diferente para isso? Isso me faz bem? São perguntinhas simples. Às vezes eu não consigo mudar muita coisa. Mas naquilo que eu faço, até onde eu consigo mudar? Ninguém está dizendo para você revolucionar o mundo. Mas com certeza você tem os seus 15% que você muda e está no seu âmbito de ação. Tem algumas teorias legais sobre isso, que falam que todas as pessoas, não importa quem seja, dos 100% que você faz, 15% que você faz, você tem total autonomia. Você é capaz de fazer o que quiser nos seus 15%. Pergunta para você, esses 15% você está exercendo? Você está fazendo diferente naquilo que você acha que poderia ser? E, como dizem muitos os teóricos na área do teoria do caos, né? Você não precisa de grandes revoluções. Pequenas mudanças podem ter efeitos importantes. Ninguém está dizendo que a revolução começa com a primeira batalha. A revolução começa através de um primeiro gesto. Isso mobilizou vocês a fazer alguma pergunta ou eu posso continuar? Eu me mobilizei mesmo. Mas vamos lá. Primeiras damas. Olha. Na questão do diálogo interno, como a gente faz para trabalhar isso, sendo que uma organização tem milhares de funcionários, cada um com sua característica, com sua história, com sua vivência? Como a gente faz? Porque, querendo ou não, a gente acaba trabalhando com uma comunicação um pouco